Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a dor. A dor que todos nós vivenciamos pessoalmente, familiarmente, com os amigos, com a humanidade de uma forma geral. Mas falaremos também um pouco sobre a dor que é alimentada pela nossa vontade e pelo nosso pensamento, às vezes de uma forma até inconsciente. E para entender isso, nós falaremos brevemente, muito rapidamente, sobre a importância do perispírito refletindo em nosso corpo físico ou transmitindo ao nosso espírito aquilo que o nosso corpo espírito registra, percebe, sente. Então vamos à nossa pequena explanação. A dor pode ser alimentada pela vontade e pelo nosso pensamento. Quando isso acontece, nós criamos um arco vicioso onde aquele que sofre não vê uma saída para essa dor. E aquele que causa dor não permite que essa saída se apresente. Com isso, a dor ela não é apenas psicossomática, tem apenas a proporção física. Ela tem também como causa origens espirituais, avançando para o próprio processo de sensibilidade do espírito, através de um outro corpo que nós possuímos, que é o perispírito, que não é apenas um molde do corpo físico, como muitos pensam. O perispírito é muito mais do que um molde. Vamos falar um pouco sobre isso. O perispírito é um corpo completo e tão complexo quanto o nosso corpo físico. A diferença entre um e o outro está na densidade e no tipo de alimento que cada um consome. O perispírito consome um determinado tipo de alimento e tem uma determinada densidade. O corpo físico consome outro tipo de alimento e tem outro tipo de densidade. Portanto, um espírito encarnado como nós traz na sua essência divina aquilo que é o espírito. E o espírito, para se comunicar, para dar ordens e comandos ao corpo físico, necessita do perispírito. O espírito em si, ele é uma flama, uma centelha, como já foi explicado por muitos autores, por muitos espíritos, para nós há muitos anos, desde quando conhecemos a doutrina espírita. A característica básica do perispírito está na sua composição, que é a vontade mais o pensamento. O perispírito, ele não é autocriado. Pelo contrário, ele é criado, ele foi criado por Deus, nos dando para, na sua própria essência, constituir aquilo que podemos dizer, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando lemos essa frase, a nossa mente constrói um Deus de acordo com a nossa imagem e semelhança. Mas não é sobre isso que eles estão falando. Está sendo dito para nós em termos de energia. Esse homem que é cantado na Bíblia em verso e também em outros livros de outras culturas e outras experiências espirituais, ele é o ser que está sendo referido na sua constituição espiritual e não no seu corpo físico. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança espiritual. Porque o espírito ele não tem um corpo, ele não tem uma denominação como homem ou mulher, ele nem se relaciona com o mundo físico que nós vivemos. O espírito ele está em outro momento, em outro tempo diverso. Compreender isso, separar isso muito bem, nos permite entender o quanto nós podemos, com a nossa vontade, com o nosso pensamento, alimentar a dor em nós mesmos. O espírito, por não ser matéria e nem ser modelado, ele sendo uma centelha composta da vontade e do pensamento, ele traz aprendizagens, ele traz sensações de todos os lugares por onde ele passou. É claro que muito há para se descobrir e codificar sobre o espírito, mas nós necessitamos de compreensão
e a cada aprendizado, novas ideias surgem, novos esclarecimentos também são trazidos até nós e novas descobertas nós vamos fazendo nesse sentido de compreender que a dor pode sim estar sob o controle da nossa vontade, do nosso pensamento, para aliviar ou mesmo para fazer com que a mesma possa ser inócua dentro daquilo que nós já compreendemos como espíritos que somos. Portanto, o perispírito ele seria, de um modo figurado, a roupa do espírito. E é com essa roupagem, com essa modelagem, que nós vamos interagir, que nós vamos compreender e vamos compartilhar tudo que nós, como ser espiritual, descobrimos ou que outros descobriram e compartilham conosco. Esse mecanismo, essa roupagem perispiritual, essa união que foi bem designada pelo nosso eminente mestre de Lyon, o Allan Kardec, e em experiências em essência de criação, a começar pela individualização, que é o nosso raciocínio claro, quando nós adquirimos a consciência de nós mesmos, ele é continuado de uma forma mental, pelo nosso pensamento. Ele é aquele corpo que nos permite falar o fonema do idioma universal. É através do nosso perispírito, é através do nosso pensamento que nós nos comunicamos com todo o universo, com todos os seres inteligentes da criação. Desde o instante da consciência plena, nós, como espíritos, vamos passando para novas fases que serão explicadas em outro instante, em outro momento. Compreender que o nosso pensamento, a nossa vontade como espírito, é passada através do nosso perispírito para o nosso corpo físico e, portanto, tudo aquilo que nós sustentamos com a nossa vontade e com o nosso pensamento em termos de dor, em termos de sofrimento, em termos de lamentação, em termos de permanecer e persistir numa energia que nos fere e nos causa doenças e desequilíbrios, como encarnados nessa fase de aprendizado em que estamos, é começar a nos prepararmos para saber o quanto nós alimentamos, sustentamos através do nosso pensamento a dor que nós estamos vivendo nesse momento, em particular, cada um de nós. Essa pequena exposição é apenas para que possamos começar a meditar, a refletir sobre o que é que a dor que está nos acompanhando tem da nossa vontade e do nosso pensamento. Paz, irmãos, como nos diz o nosso irmão Clério, muita luz e que o Mestre Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre.